Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Eu sou Rafael Seabra e hoje a gente vai fazer uma discussão bem breve. Vou apresentar um capítulo desse livro, A Invenção de Nossa América, publicado pelo Carlos Altamirano, argentino. Bom, seguindo aqui com a proposta, para quem está chegando agora, conheça o nosso canal, dê o like no nosso vídeo e se inscreva para seguir as nossas discussões, os nossos debates e apresentações. O Carlos Altamirano, ele é professor emérito da Universidade Nacional de Quilmes, da Argentina, e esse texto traz uma série de ensaios que foram redigidos ao longo de um tempo e eles estão, segundo o autor, relacionados a temas em que se manifestaram não só no passado, mas se manifestam no presente em relação à constante preocupação sobre a identidade da América Latina, seja na definição do nome mais adequado ao seu ser histórico, seja na busca de raízes, ou seja, um começo e as manifestações dessa origem, ou então nos debates sobre a questão da originalidade da sua expressão, fosse uma originalidade já dada ou a ser alcançada. Então é uma discussão que está muito próximo do que eu fiz em um outro vídeo sobre a questão do anglo-saxonismo dos Estados Unidos. Enquanto eles se davam por certos da sua identidade, a gente tem o que parecia uma desvantagem, mas eu acho que hoje é sim uma grande vantagem a discussão sobre o que nós somos. Por quê? Porque isso nos obriga a situar-nos diante da história e diante das perspectivas que são abertas pelo sistema mundial. Então é um debate extremamente atual, necessário e importante. Esse livro foi publicado pela EDUSP o ano passado, ele tem 7 capítulos, mas eu vou comentar apenas um aqui, bem rapidamente, não vou esgotar o tema, obviamente. Eu vou comentar um que eu acho que é um pouco conhecido, um pouco discutido por nós, que é a questão do criodismo, ou seja, desse agrupamento social que não se vê nem como espanhol, tenta se construir como americano, mas é um ser em processo de formação, que é o capítulo 3, a condição criolla e a identidade americana, como é que isso foi um debate muito importante na formação nacional, no contexto de construção de um Estado, que tipo de república, que tipo de democracia, como se exerce poder, quem exerce poder. Então a gente vê que é um debate bastante interessante e rico e que infelizmente nós aqui discutimos não muito. Então, como eu disse, é um livro muito bem recebido pelo vazio que ele preenche. A única oposição, a única questão que eu tenho assim, ressalva com o livro é que do que a gente discutiu já e leu no nosso grupo de pesquisa, o José Martí é um quase desaparecido, um ilustre ausente na discussão dele, embora o livro tenha o nome de Nossa América, que está em Bolívar, está em outros autores, mas eu achei uma deficiência, mas o livro é muito bom e eu acho que deve ser lido. As independências e as discussões para a definição da identidade coletiva dessas repúblicas que nasciam, as repúblicas da América Espanhola, elas são centrais para a gente poder compreender as nossas sociedades, as nossas ciências sociais e os nossos projetos nacionais, que no momento a gente está bem carente disso. No caso, o Altamirano ele se propõe a refazer o percurso sobre os relatos históricos fundadores que gravitavam ao redor da Revolução e da Independência, como também aqueles acontecimentos que haviam levado à ruptura do Império Espanhol e a essas guerras de independência. Então são relatos históricos que pressupunham o fato de que a independência tinha sido a culminação de um processo longamente amadurecido no seio da sociedade colonial e que durante o período colonial, mas principalmente no século XVIII, existia um conflito entre a dominação espanhola e os seus representantes de um lado, e aqueles que eram os criolhos, os americanos, de outro lado. Então são os historiadores do século XIX que vão começar a costurar os fatos, tentar construir uma narrativa, uma perspectiva histórica que eles eram aparentemente desconexos e que são antecedentes da luta de independência. Então, são eventos que formam a antessala da Revolução Criolla. Então, é uma literatura predominantemente liberal, uma literatura histórica com clara orientação pedagógica e cívica. Então, o seu objetivo principal era proporcionar narrativas de coesão e identificação que elaborasse um mito fundacional.
é uma autobiografia dessas jovens nações. E o Altamirano, ele tenta então examinar como é que essa ideia de revolução criolla, a partir de uma determinada questão, ela se torna interessante para nós. Ou seja, os criolhos da independência se identificavam como criolhos, né? Ou seja, esse termo ele é posterior ou ele é concomitante a esse processo independentista. Dizendo de outra forma, né? Essa categoria de criolho, ela pertencia já ao discurso historiográfico, mas ela também já era uma categoria identitária, né? Essas são questões importantes. Os membros desse grupo social, ou seja, aqueles que planejaram e promoveram a luta de independência, e mesmo no século XVIII, se reconheciam e se autodefiniam como criolhos? Bom, essa noção de criolho ela fazia parte do vocabulário conceitual dos historiadores do século XIX, que vão contribuir para essa criação do nacionalismo criolho, ou crioulo. Esses autores, que também eram criolhos, vão utilizar esse vocabulário para designar tanto um grupo social, né, como um ator político. O que eles querem dizer com isso? Que é o setor dos espanhóis nascidos na América e, ao mesmo tempo, né, o agente da Revolução que poria fim ao laço colonial. Então, para esse relato, a invasão francesa à Espanha teria criado a oportunidade para que essas aspirações, né, que já estavam presentes na sociedade colonial, elas viessem à tona e com isso houvesse uma ruptura. Então haveria uma consciência que ela vai se despertar, né, também, né, pela circulação de ideias iluministas entre fins do século XVIII e início do século XIX. O termo criolho era uma noção de desagravo, né? Ainda que se referisse à América Espanhola, aos filhos dos peninsulares nascidos aqui nessa terra, ele tinha essa noção. E ele também era outro desagravo, mas no sentido contrário, que era guaxupim. Então as ideias da Revolução de Independência, como revoluções criolhas, ela foi comum em quase todos os autores dessa narrativa histórica inicial, né, fossem liberais ou conservadores, elogiassem a Revolução e a Independência, ou nenhuma delas, ou somente a segunda, mas não a primeira, né? Então, é isso que o Carlos Altamirano está trazendo para a gente. Naquele contexto, nenhum desses autores poderia ser considerado um historiador profissional, no sentido que a gente entende hoje, porque a maior parte deles eram, né, sujeitos ligados à vida pública dos seus países, vão se tornar políticos, governantes, diplomatas, magistrados, educadores, jornalistas e às vezes também militares. Muitos eram autodidatas e, embora alguns se encontrassem marginalizados, né, circunstancial ou definitivamente, do centro do poder, todos eles pertenciam à fileira das elites, né, dirigentes ou estavam ligados a elas como membros de uma fração ilustrada dessa sociedade, onde a maior parte do povo era analfabeto. Para quem está assistindo até aqui, né, está gostando do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ajude a compartilhar essas ideias e comenta, né, se já leu, se conhece essa obra, o que entende dessa nossa longa discussão sobre os vários nomes de América, né, e a questão do próprio criodismo. Bom, então o Altamirano ele vai usar a obra do argentino, né, o Bartolomé Mitre, como exemplo de uma historiografia fundadora. Então o Mitre considerava a Revolução e a Independência americanas como acontecimentos providenciais de alcance universal, de modo que a Revolução de Independência da América Meridional, né, da América do Sul, tinha sido obra dos criolhos. E aí, em História de San Martín, de 1887, o que a gente tem ali é um propósito de entrelaçar a ação do libertador e nas suas relações, né, com a emancipação hispano-americana. O objetivo, então, do historiador argentino, do Mitre, era o presente, ou seja, a partir de 1860, como uma maneira de observar tanto o passado, né, como o futuro da independência do Estado americana, né? E a gestação desse espírito criolho seria parte disso, ou seja, a culminação da Revolução e essa conquista da emancipação cumpriam essa meta de uma consciência e desse espírito criolho. Então a independência ela tinha sido uma realização do patriotismo nativo e sua depositária, né, acabou sendo o que ele chama, entre aspas, né, raça crioula, no sentido de cultura, como o Mitre denominava. Então você tinha grandes 5 grupos étnicos sociais da organização colonial. Ele vai dizer que é a primeira raça espanhola, que tinha preeminência social e política. Depois, a raça servil, formada por índios e negros. No meio termo, os mestiços, que eram essas raças intermediárias entre os espanhóis, os índios e os africanos.
E por último, os criolhos, que eram os descendentes diretos dos espanhóis, de sangue puro, mas modificados pelo meio e por suas uniões com mestiços que se assimilavam, na leitura do Bartolomé Mitre. Então, na obra dele, o instinto de independência praticamente tinha surgido com a chegada, né, dos espanhóis ao Novo Mundo. Então você vê que tem uma certa similaridade na ideia do Mitre com a ideia de anglo-saxonismo, né, ou seja, de criar um mito fundador, embora, né, de uma forma um pouco mais particular, ou bem mais particular. Então a revolta dos conquistadores, né, contra a coroa no Peru, encabeçada por Gonçalo Pizarro, já tinha deixado, né, ver o germe do que se verificaria séculos depois com as lutas de emancipação. Então o que era o instinto, ou seja, essa rebeldia de independência nos encomendeiros, né, se tornaria consciência nos crioulos. Então o período colonial seria uma longa etapa de incubação, 3 séculos sem densidade própria e sem outra característica além do absolutismo e arbitrariedade, né, de uma ordem antinatural. E aí, resumindo, né, os criolhos comandaram e conferiram identidade à emancipação sul-americana e às nações que surgiram, né, da ruptura com a Espanha. Então a definição crioula da Revolução Independentista incluiu uma dupla negação. Essa revolução não havia sido europeia, mas sim americana, e nem havia sido bárbara, ou seja, indígena, mas sim civilizada, ou seja, dentro daquela esteira da discussão de civilização e barbárie, que está no Sarmiento, que está no Alberdi e outros intelectuais da época. Mas essas concepções novecentistas, elas já foram superadas, né? O avanço das ciências sociais já demonstrou que além dessa distinção e rivalidade entre peninsulares e crioulos, existiam outras rivalidades, né? Ou seja, estruturas sociais e étnicas que eram anteriores e vão continuar sendo também posteriores a essa ruptura com a Espanha e com a formação de novas repúblicas. Porque as revoltas que as Índias espanholas conheceram e foram numerosas no século XVIII, e a grande maioria dessas revoltas, elas não tinham uma característica nacionalista e menos ainda separatista. Elas não eram exatamente precursoras da independência crioula, embora mostrem, né, uma certa instabilidade, um movimento social muito amplo, não exatamente é um processo linear, como se esperava, né, na obra do Mitre. Cada uma dessas revoltas, dessas levâncias populares, né, respondeu a contextos, tinham sujeitos e conflitos muito particulares, ainda que no interior dessa ordem colonial. Isso aconteceu na América Portuguesa, na América Espanhola, na América Francesa. Então, algo que é consensual na historiografia contemporânea é que foi o processo de crise e fratura da monarquia espanhola o que vai propiciar, né, o aparecimento de nações, né, latino-americanas. Então, algo que me chamou a atenção nessa discussão do Altamirano foi a definição de guerras de independência como guerras civis, né? Ele retoma alguns debates e ele vai dizer que mais que guerras de emancipação nacional, né, foram guerras civis entre setores da classe principal composta por crioulos e peninsulares. Então foi somente em 1815, quando o rei Fernando VII reconduzido, né, ao trono, que a guerra de independência deixa de ser uma guerra civil para se tornar de fato uma guerra anticolonial. Então veja que é uma interpretação bem diferente, né, de outros autores que a gente já discutiu aqui no próprio canal. Outra concepção que avança nessa linha de guerra civil é de que se tratava de uma guerra de soberania, sobre quem teria o direito de governar na ausência do monarca. Está gostando do vídeo? Está achando interessante? Curte o vídeo, né, se inscreva no canal e comenta, né, se já tinha pensado essa concepção da nossa luta de independência, ou se conhecia esse debate, né, como uma guerra civil. Se faz mais sentido dizer que é uma guerra civil entre classes dominantes, ou se é de fato uma guerra anticolonial, uma revolução de independência. Bom, seguindo adiante, a divisão crioulos e peninsulares não tinha na sociedade colonial o papel central que o discurso insurgente atribuía a ela a partir de 1810. Por quê? Porque tanto crioulos como peninsulares, né, os americanos, eles eram espanhóis, ou seja, eram brancos, pelo menos aparentemente, né, de acordo com o sistema de categorias socioétnicas que imperava aqui nas Índias Ocidentais. Então, segundo historiadores como Tomás Pérez Berro e também, né, o François Xavier Guerra, que são os que respaldam essa leitura do Carlos Altamirano, que também não estão traduzidos ao português, infelizmente, essa imagem conflituosa entre crioulos e peninsulares não era uma realidade cotidiana durante a colônia.
Isso porque a querela tinha como motivo definir e estabelecer a autoridade legítima, ainda que fosse uma autoridade interina, em meio à crise da monarquia hispânica provocada pela ausência do rei, ou seja, do soberano. Quando o Napoleão invade a Espanha, o Carlos V abdica e o Fernando VII assume e depois é preso na sequência, as juntas de governo, né, as juntas provisórias vão ser criadas. Aqui na América, o que se fazia é que se exercia o poder em nome do rei, ou seja, se defendia uma certa autonomia em nome do rei. Então, havia um certo consenso, né, nesse redor, mas ele não era tão simples assim. E o Pérez Berro, ele segue o argumento de que mesmo durante o período juntista, que eu acabei de dizer, entre 1810 e 1808 e 1810, existia certa hesitação por parte dos crioulos em realmente se fazer independência, que é o que eu acabei de mencionar, ou seja, eram demandas de obterem, né, as mesmas condições e os mesmos direitos que os espanhóis como súditos, ou seja, era dar um salto de qualidade na condição de súdito e não exatamente construir a condição de cidadão, que é bem distinta, né? A questão aqui é que se não possuíam os mesmos direitos e as mesmas condições, se não eram iguais, mesmo com a questão de serem brancos, isso não sugere que existem interesses e projetos diferentes em relação ao Novo Mundo? Essa é uma pergunta importante, ou seja, então o que me espanta nesse capítulo do Altamirano é a ausência do Francisco de Miranda, é a ausência do Teresa de Mier, é a ausência do Antônio Narinho, que já tinham sim, já no final do século XVIII e começo do século XIX, uma concepção bem autonomista, né, e bem distinta, mas são polêmicas, né? Algo que é importante discutir e saber é que esse termo crioulo ele tem um longo uso antes de ser apropriado pelos historiadores do século XIX. Ele tinha sido um modo de denominar e identificar certa classe de pessoas, ou seja, ele tinha funções práticas de classificação social. E o seu uso aqui no Novo Mundo hispânico ele vai se dar em algum momento do século XVI. E também, né, se atribui o seu surgimento a uma adaptação do português crioulo, né, que originalmente tinha significado, né, de escravo que nasce na casa do seu senhor, ou então de um negro nascido nas colônias, ou então o branco nascido nas colônias, e derivaria então do verbo criar, ou seja, o escravo criado na casa do seu senhor. Independente da origem, né, com o tempo ele passou a designar não exclusivamente os espanhóis nascidos na América, né, mas como esses espanhóis do Novo Mundo eram nomeados antes que se tornasse usual a denominação de crioulos. Então eles costumavam identificar a si mesmos como mancebos da terra, ou como filhos e netos dos conquistadores, beneméritos pelos méritos dos pais, ou filhos de encomendeiros. Então você vai ter que esperar até o século XVIII para que outro nome, né, o de espanhóis americanos, se difundisse pelas Índias espanholas. O Carlos Altamirano ele busca nos comentários reais do Inca Garcilaso de la Vega o uso do termo no século XVI. E segundo as suas crônicas, esse nome crioulo era uma invenção dos negros de como chamavam aqueles que já nasceram no cativeiro e não na Guiné. De modo que também os espanhóis passaram a utilizá-lo para nomear os seus filhos nascidos aqui no Novo Mundo. Nos dois casos, era uma denominação afrontosa, ou seja, o nascido no cativeiro seria menos honrado do que o nascido na Guiné, e também o nascido na América é menos honrado do que o nascido na Europa. E aí, segundo o historiador cubano Juan José Arron, a gente vê nesses exemplos que não era a pigmentação da pele, nem a condição social o que caracterizava o crioulo, mas sim o fato de ter nascido no Novo Mundo, de ascendentes não indígenas, fossem europeus ou africanos. No entanto, né, já desde o século XVIII, a acepção preponderante é que designa como crioulo o descendente do espanhol nascido nas Índias Ocidentais. E é um termo que carregou por muito tempo, né, conotações negativas, primeiro, como lembra o Pedro Henrique Ureña, a mestiçagem com o estamento dominante inca e asteca era muito recorrente entre os espanhóis, e em muitos casos os crioulos eram mestiços, então esse era um aspecto negativo naquele momento. E havia a percepção na metrópole de que os mestiços eram
menos tendentes à lealdade, e com a crise das encomiendas, né, era inevitável, né, que os espanhóis empobrecidos se mesclassem com os índios, negros e mestiços. E o historiador francês, o Bernard Lavalle, ele vai ressalvar, né, que nessa época, nessa perspectiva, tudo aquilo que era atribuído, né, daí em diante aos crioulos não era mais do que a reprodução da reprovação contra os índios. Então, fraqueza física devido à influência nefasta do clima americano, o enfriamento devido ao calor, o envelhecimento moral causado pelas normas relaxadas da vida nas Índias, a degeneração provocada tanto no caso dos mestiços e mulatos como nos crioulos pelo leite das mães, ou seja, as amas de leite para eles eram geralmente índias ou negras. Tudo isso eram fatores que tornavam, né, aparentemente inferiores, ou eram usados como justificativa. E com isso, Carlos Altamirano ele conclui de que eram os espanhóis, né, e faziam parte do sistema de dominação na situação colonial, mas os peninsulares usavam essa categoria com o objetivo de conferir um sentimento, né, desdenhoso a essa designação e considerar que os nascidos na América se caracterizavam por seus atributos físicos e mentais diminuídos, dado, né, os efeitos do meio geográfico. Os crioulos, então, eles não se autodenominavam assim ou eram, né, bastante reticentes em se denominar assim. E aí um problema que o Altamirano traz à luz é sobre a identidade crioula. Ou seja, pode haver uma identidade sem identificação, ou seja, eu sou definido assim, embora eu não me identifique com ela, ou seja, ela engloba aquele grupo, porém, né, sem se sentir pertencente a ele. E essa denominação acabava sendo insultante, né, para aqueles que eram, né, rotulados por ela. Então, até que ponto isso realmente foi assim? Então, no contexto da sociedade colonial, qual que era a sua comunidade de referência? Qual que era a sua pátria? Como é que esses crioulos se identificavam de fato? Eles se diziam como espanhóis? Se diziam como americanos ou americanos espanhóis? Então, as duas eram suas referências, mas exatamente como americanos e espanhóis. Então, isso sugere que essa denominação de crioulo era menos aceita do que a gente supõe. Então, o barão de Humboldt, Alexander von Humboldt, ele vai dizer, né, nos seus relatos sobre a Nossa Espanha que os crioulos preferem ser chamados de americanos. E desde Versalhes, especialmente depois de 1789, ouve-se eles dizerem muitas vezes com orgulho: não sou espanhol, sou americano, fecha aspas. E aí a gente volta para a questão que a gente iniciou lá, né, na nossa fala no início do vídeo. Né? Quando surge o criodismo? Para quem assistiu até aqui, deixa o like, né, se inscrevam no canal e aí eu vou responder agora, ou primeiro começar, né, a esboçar algo que se aproxima disso. Para a Frederica Morelli, o criodismo, né, como categoria identitária, ele foi forjado no curso do século XIX, durante a formação e construção da nação. Então a tese do Bartolomé Mitre, né, ou sobre ele, está correta. Na época colonial, o termo não era empregado pelas elites brancas nascidas na América para se diferenciar das europeias ou de outros grupos subalternos. E aqui, né, a gente volta a esse ponto de partida. Então foi uma invenção historiográfica, né, nacional, uma espécie de pedagogia cívica no século XIX para criar a ideia de uma comunidade nacional. Durante as próprias lutas de independência, esse termo variava conforme a região. Então, por exemplo, no México, o Miguel Hidalgo, que era um prócer, ele fez uma exortação aos crioulos, né, e aparece nos seus, né, pronunciamentos como alterno a americanos. No Peru e no Rio da Prata, os termos vão ser outros. Então, vão ser geralmente americanos, sul-americanos, espanhóis, americanos, indianos, filhos do sul, filhos do Inca e até colombianos. Então, o determinante aqui é sobre a identidade. Ou seja, é possível extrair alguma identificação continental, um nós, que fosse comum a toda a Hispanoamérica dentro da variedade de expressões que a linguagem da independência registra? Bom, o criodismo era uma identidade flutuante durante o período colonial, que aguardava, então, um momento de ser alçado, né, e de revolucionar e independentizar essa pátria, de fato, ou seja, era algo que estava meio que adormecido, esperando que alguém o reconhecesse. Ou seja, esse nós crioulo, para a gente poder concluir aqui, ele
não foi exatamente um nós crioulos, mas sim um nós americanos, ou seja, era a América o termo de referência mais geral de pertencimento compartilhado. Além de América, o outro termo, né, de referência mais compartilhado era o de Colômbia, né, ou de América Meridional. Isso porque o vocábulo América ele tinha um significado geográfico com implicações geopolíticas que faziam referência à possessão dessa parte do mundo por parte da monarquia espanhola e portuguesa. Então, a América Liberada era a bandeira de mobilização. E a partir desse nome ocorre, então, a desidentificação com o pertencimento espanhol. De novo, né, o livro A Invenção de Nossa América, eu recomendo muito, foi lançado pela EDUSP no passado, é uma leitura bastante interessante, são 7 capítulos, são todos muito bem escritos, dá para ler em separado, né, os capítulos, não precisa de uma sequência lógica. Como eu sempre digo, a América Latina insiste, a América Latina resiste. Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo e um abraço.